Fala pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui aos vídeos, relacionados às nossas carteiras mensais, estou aqui de volta hoje para falar sobre a nossa carteira ESG, nossa carteira relacionada a meio ambiente, governança, iniciativas socioambientais. E hoje, como sempre, como todo mês, eu trago Rafa Dortas aqui comigo. E aí, Rafinha, tudo bem? Tudo bem, e você, Bruno? Tudo ótimo. Rafa, eu sei que a gente vai falar, que você já me deu um spoiler aqui em off, que a gente vai falar, sobre 4 casos, 4 empresas, que estão nessa carteira, 2 novas entrantes e 2 que divulgaram relatório, correto? Sim, correto. Eu acho legal só dividir, Rafa, um pouco. A gente falou, se não estou enganado, no último, a gente falou sobre o relatório de CBA. Acho que foi CBA que a gente citou no último, né? Eu acho que é legal falar um pouquinho, só recuperar a importância do tipo de informação que tem nesses relatórios. Acho que pode dividir com o pessoal, dado que a gente vai falar com mais frequência aqui. Vamos lá. Então, toda empresa, maioria das empresas, elas não são obrigadas, mas é uma prática comum de mercado, se publicarem relatórios anuais com o que elas têm feito na agenda. Uhum. Esse é o principal veículo que os investidores usam para fazer a análise de ESG. Inclusive, saiu um estudo recente da CVM, que entrevistou quase 300 investidores, e uma das perguntas foi: qual fonte pública de informação você usa para fazer sua análise ESG? Mais 70% desses investidores apontaram o relatório anual como a principal fonte de consulta. Então pessoal, para quem queria saber exatamente o tipo de informação que está aqui consta no relatório, aonde você buscar informações sobre governança, sobre ESG, na verdade, como um todo, tá aí. Rafinha deu uma síntese. E aí, caindo agora nos casos, Rafinha, nas teses da empresa, bom, primeira empresa que a gente vai falar nessa carteira, ela já esteve na carteira no passado, saiu, agora volta, que é a VEG. Então, o que trouxe de volta a VEG para a carteira, Rafinha? Na visão de vocês, óbvio, para a carteira ESG. Bom, na visão de ESG, a gente gosta da VEG por alguns motivos, tá? O primeiro deles é que a VEG, ela já tem um negócio muito grande de veículos elétricos, ela está expandindo essa linha de negócios, e outro tema super interessante, ação super interessante, é que ela tem hoje estações de recarga de veículos elétricos, que ela quer colocar em shoppings, em condomínios residenciais. Então é um projeto piloto que a ideia é expandir para os próximos anos. Outra ação interessante da VEG, também focado bastante no ambiental, é que ela tem linhas de tintas à base de água que acabam sendo menos poluentes, tendo menor impacto ambiental. Na parte de governança, a gente já deve ter comentado aqui, mas a VEG em 2020 decidiu criar uma diretoria de sustentabilidade e também criou um comitê de sustentabilidade que ele apoia, ele responde para a diretoria da empresa. Então a gente vê claramente como que a governança também está conversando com os aspectos ESG. Boa. Acho que, pessoal, só para dividir também com vocês, do lado de análise fundamentalista, aqui de valuation, a gente sempre faz esse bate-bola. A VEG hoje, a gente enxerga ela não é uma principal, não está entre as principais escolhas da parte do time aqui de Equity Research, da parte de análise fundamentalista. A gente acha que principalmente a parte de valuation relativo com algumas outras empresas do setor de bens de capital, ela ainda negocia com prêmio, muito calcado no que a própria Rafa comentou, toda essa tendência secular que o mercado enxerga para esse desenvolvimento da parte de EV, de carro elétrico, o fato da própria VEG ser bastante defensiva, historicamente sempre entregou um ROIC, retorno sobre o capital investido bastante alto, então o mercado sempre premiou a VEG vis-à-vis as outras companhias. Então, do lado do valuation, a gente acaba preferindo outras. Não é uma ação, digo assim, não é uma que a gente não goste da VEG, é muito mais uma discussão do lado relativo aqui. E a segunda, Rafa, qual foi a segunda empresa que entrou na carteira esse mês? Foi a Localiza, foi a nossa segunda troca, de maneira geral falando um pouco sobre ESG, inclusive com updates que a Localiza publicou no seu relatório anual. A Localiza tem um propósito muito claro de construir um futuro de mobilização sustentável, indo um pouco para a governança, A Localiza tem um comitê ESG que se reúne pelo menos 4 vezes ao ano. Esse comitê ESG está ligado ao conselho de administração da empresa e ele tem como principais objetivos alinhar as diretrizes de ESG para a companhia e monitorar essas diretrizes ao longo do ano.
Isso um pouco de governança, passando agora para o ambiental. Ela tem, muito claro, 99% da frota é abastecida com etanol, quando os carros são abastecidos na Localiza. Ela também tem um programa que ela faz para os seus consumidores finais, que chama Neutraliza, em que é dada a possibilidade, quando você vai alugar um carro, de você neutralizar as suas emissões de carbono a partir da cobrança de uma taxa adicional. Para os carros administrativos da empresa, a Localiza tem uma recomendação de abastecer a etanol, que é um combustível 89% menos poluente que a gasolina, e se aquele funcionário da Localiza abastece o carro administrativo com etanol, ele também tem a possibilidade de reembolso do valor que foi abastecido. Outra frente, na parte ambiental, a Localiza tem processos de lavagem a seco, que tem uma redução de 95% do uso de água para essa operação, ou seja, quando você vai, ao invés de eles gastarem 30 mil litros de água lavando toda a frota, eles gastam 200 ml. Então a gente vê a diferença bem gritante. E na parte social, que a questão de diversidade cada vez mais tem sido discutida, a Localiza está no setor que é predominantemente masculino, e eles mostraram um indicador super interessante que 50% dos cargos de liderança hoje são compostos por mulheres. Boa. Bom, de novo, complementando aqui na parte de valuation e análise fundamentalista, a gente até trouxe a Localiza, ela foi, na verdade, foi uma boa discussão da última carteira TMSIM, do Cadu, bateu ali na trave para entrar na carteira. A gente vê com bons olhos, né, o ativo, principalmente olhando o curto prazo, né, tem catalisador, tem a própria negociação, né, da frota de veículos que ela está negociando, né, depois do deal que ela fez com a Unidas. Então, o CAD, né, um dos remédios seria vender a sua frota, uma parte da sua frota. Isso a gente acha que deve ser um catalisador importante para o ativo. O papel está negociando meio de lado, né, desde até do próprio acordo de fusão, que para a gente também não faz sentido, dado que você tem a líder disparada do setor. E acredita que ao longo do tempo, né, quando, né, uma gradativa normalização do mercado, ela deveria se tornar, Localiza, né, pelo seu porte, deveria se tornar extremamente competitiva, né, em termos de precificação, né, em termos de market share, de participação do mercado. Então a gente vê hoje o ativo nesse patamar de preço com bons olhos, então uma visão positiva para o papel. E aí, né, Rafa, já remetendo à discussão de relatório que a gente falou aqui no início do papo, você falou que você quer... A gente hoje tem duas empresas, né, para falar nessa discussão de relatório anual de governança, enfim, de iniciativa SD. SLC e qual era a outra? Suzano. E Suzano. Então... Bom, começando com o SLC. A SLC faz o relatório anual há muitos anos, a gente já até mencionou um pouco do que eles tinham trazido no último relatório anual referente às ações de 2020. Nas últimas semanas, a SLC publicou o relatório anual que atualiza o que eles têm feito, o que eles fizeram em 2021. Então, duas novidades super interessantes. Eles publicaram uma política de desmatamento zero, que eles fizeram dois compromissos super claros. Para qualquer bioma no Brasil, a partir de agosto do ano passado, a partir de agosto de 2021, eles não vão abrir uma nova área, não vão converter uma área de pastagem de vegetação natural em alguma pastagem, em alguma plantação. Isso para qualquer bioma. E para o bioma amazônico, que pega uma parte do Mato Grosso, eles se comprometeram a seguir um protocolo internacional que chama Moratória da Soja, que significa que não há nova conversão para a plantação de soja a partir de 2008. Então, eles deixam muito claro essa política de desmatamento. Esse é um tema que os investidores, principalmente os investidores estrangeiros, perguntam muito aos investidores brasileiros. Então, isso foi uma excelente ação que a SLC colocou. Outro ponto de destaque foi a criação, no ano passado, de um comitê ESG, que ele é criado para auxiliar nas avaliações dos aspectos ligados à sustentabilidade. Esse comitê ele teve 6 reuniões ano passado, então uma frequência um pouco maior da empresa que a gente falou no começo, da WEG. Então, acho que, de maneira geral, essas eram as novidades da SLC. Da Suzano, ela é uma empresa consolidada em ESG há muitos anos. A Suzano tem um tema super interessante, que no site deles eles colocam todos os KPIs ESG e eles mostram a evolução dos últimos 3 anos. Isso a gente acha super interessante também nessa parte de asseguração de dados. A Suzano, há alguns anos, ela já audita o relatório anual dela, assim como os dados financeiros. A Suzano decidiu
auditar os seus dados ESG. A gente já comentou isso em alguns nossos vídeos, mas só para comentar que é uma prática incomum das empresas brasileiras e os investidores em geral. Inclusive, naquela pesquisa da CVM, tem falado que o principal obstáculo ao investimento em ESG é que não está claro, além da informação não ser transparente, eles não conseguem confiar no dado. Então, você, ao auditar os dados ESG, você faz com que os dados da sua empresa sejam mais confiáveis. Então, isso a gente acha super interessante da Suzano. E outra temática interessante da Suzano é que desde 2019 ela começou a emitir, fazer títulos verdes, Sustainability Linked Bonds, e hoje ela tem 39% da dívida dela compostas por KPIs ESG, versus em 2019 que apenas 9%. Então a gente vê a evolução do perfil de dívida da Suzano ligada a métricas ESG. Uma dessas métricas que é bem interessante é que ela tem uma meta ambiciosa de diversidade para 2025, enquanto a gente vê as outras empresas com metas com um horizonte de tempo mais longo, como 2030. Bom, são dois ativos que aqui do nosso lado de análise fundamentalista a gente também tem visão positiva. A SLC, ela 50% do EBIT da algodão, a outra parte majoritariamente ali é soja. Dois ativos que quando a gente olha a oferta e demanda continua bastante apertado, né? O algodão tem uma correlação direta ali com petróleo, né? Dado que você utiliza fibra sintética e fibra sintética você utiliza, né, ela tem uma correlação com petróleo, né, com o preço do petróleo, dado, enfim, o tipo de fibra, enfim, a composição, a transformação da cadeia. O algodão é um substituto para essa fibra sintética, então se o petróleo está mais alto, a fibra sintética está mais cara, você tem uma substituição para o algodão, uma demanda maior. A gente não é à toa que ter visto o algodão no maior patamar de preço dos últimos, 5, 6 anos. Soja também segue com oferta e demanda bastante apertado. Os estoques, né, historicamente estão ali próximo das mínimas. Então a gente enxerga com bons olhos os fundamentos, né, da parte de grãos, né, das soft commodities como um todo, e consequentemente isso favorece a SLC. O risco aqui é fertilizante, obviamente, para ficar de olho, a questão da cadeia, principalmente para a próxima safra, né, não essa 22, 23, mas lá para 23, 24. Já para a Suzano tem um caso curioso, né? Suzano é um ativo que é exposto à celulose, a gente tem visto o preço da celulose, né, bem alto, só que os ativos eles não têm, né, correspondido, né, da forma que a gente imaginava. Acho que o mercado é ainda um pouco cético em termos de oferta e demanda, né, dado que você tem celulose, né, o ciclo, a equação de oferta e demanda da celulose historicamente tem sido mais apertado. Né, normalmente a oferta está ali, muito próxima à demanda, às vezes até um pouquinho acima, então você tem ajustes bem rápidos de preço. Por outro lado, quando a gente olha para o lado de valuation, né, para a gente parece fazer todo sentido, é bastante atrativo, está negociando múltiplo, se não estou enganado aqui de cabeça, a cabeça não me trai, umas 4,5 vezes EBITDA 2022, o que é realmente historicamente muito baixo para uma empresa que está desalavancando, enfim, numa trajetória como a Suzano. Então, né, olhando a ótica de valuation aqui também para a gente faz todo sentido. Bom, pessoal, está ficando por aqui. Rafa, obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Obrigada a você, Bruno. Mais um mês aqui. Pessoal, então, de novo, carteira ESG sai todo dia 5, ela pode ser automatizada. Se você gostou do vídeo, curte. Se quer mandar para alguém, compartilha. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se encontra no próximo mês. Um abraço.